O conflito atual na Ucrânia trouxe o medo de uma confrontação direta de grande escala entre a Rússia e a OTAN. Mas, se isso realmente acontecer, o que esperar do desempenho da OTAN? Em um artigo publicado no site Responsible Statecraft, o ex-comodoro da Marinha Real Britânica Steve Jermyn revelou sérias debilidades da OTAN que, segundo ele, não lhe permitiriam vencer um conflito convencional, ou seja, sem o uso de armas nucleares, com a Rússia no presente. Neste vídeo eu trarei partes da opinião do ex-oficial da OTAN que esteve em diferentes missões no exterior. Fique até o final, porque você vai saber aquilo que ainda não te contaram. It is absolutely true to say that NATO is the most successful alliance in history. As autoridades de países da OTAN acreditam seriamente que a aliança militar não só é a mais forte do tempo atual, mas de toda a história. Declarações como a do ex-premier britânico Boris Johnson foram feitas recentemente por outros líderes de países da aliança, como o ex-secretário de Defesa norte-americano Lloyd Austin. Mas, poucos anos atrás, em 2021, a aliança militar terminou sua missão no Afeganistão depois de anos de luta e uma derrota imposta por um grupo financeiramente mais pobre, numericamente inferior e tecnologicamente atrasado. Eu estou falando do Talibã. Como a humilhante saída da OTAN do Afeganistão pode concordar com as declarações de Boris Johnson e Lloyd Austin? A verdade é óbvia. A OTAN, apesar de todos seus pontos positivos para os países membros, nunca foi a aliança mais poderosa do planeta. Esse título talvez só poderia ser dado aos aliados da Segunda Guerra Mundial, formados pela União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido e diversas outras nações, que juntos derrotaram a Alemanha de Hitler. Depois de 1945, a OTAN fez o seu trabalho, mas nunca pôde se dar ao luxo de roubar o título da aliança mais forte da história que os aliados tiveram durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da queda do Muro de Berlim, o mundo mudou. A aliança militar passou por verdadeiras provas de fogo. Não venceu no Afeganistão e seu apoio não tem sido suficiente para garantir uma vitória da Ucrânia contra a Rússia. E isso levanta dúvidas se a aliança seria realmente capaz de vencer um conflito convencional, ou seja, sem o uso de armas nucleares, com o gigante euroasiático. O cenário apocalíptico de guerra entre a OTAN e a Rússia é a maneira definitiva de explorar esta questão. Os amadores falam de táticas, os profissionais estudam logística e nossa análise estratégica precisa começar nas áreas da retaguarda logística da OTAN e, em seguida, avançar para uma futura linha de batalha no continente europeu. Em primeiro lugar, ao contrário da Rússia, nenhuma nação de peso da OTAN está industrialmente mobilizada para a guerra, como evidenciado pelo fato de que a Rússia ainda está superando a OTAN em projéteis de 155 mm para a Ucrânia, o que, aliás, desmente a opinião de que a Rússia está pronta para atacar a Europa. Se a OTAN realmente acreditasse nisso, então seus países já estariam se mobilizando às pressas para uma guerra com a Rússia. Ela não faz isso porque sabe que, na verdade, os russos não têm intenções belicistas. Mais importante ainda, não está claro se a OTAN poderia se mobilizar na velocidade ou na escala necessárias para produzir os níveis de equipamento, munição e pessoas para se equiparar à Rússia. E certamente não sem um longo acúmulo que sinalizaria essa intenção. Não se trata apenas de perda de capacidade industrial, mas também de perda de capacidade financeira. Das maiores nações da OTAN, apenas a Alemanha tem uma relação entre dívida e PIB abaixo de 100%. Em segundo lugar, para ter a mais remota chance de sucesso nesse cenário apocalíptico de uma guerra entre a OTAN e a Rússia, as forças dos Estados Unidos precisariam ser enviadas em grande escala para a Europa continental. Mesmo que o exército dos Estados Unidos estivesse estabelecido na escala necessária, com efetivo de 473 mil soldados em 2023, menos de um terço do atual exército russo,
Ele não está, e a maioria esmagadora dos equipamentos e da logística dos americanos teria que viajar por mar. Só que na água eles ficariam vulneráveis a torpedos e minas lançados por submarinos russos. De acordo com Jeremy, um ex-especialista em guerra submarina, a OTAN não tem atualmente a escala de forças antissubmarino ou de guerra contra minas necessárias para proteger as linhas de comunicação marítimas da Europa. Nem, por outro lado, essas forças seriam capazes de proteger com sucesso as importações de hidrocarbonetos da Europa, em especial o petróleo e o gás natural liquefeito, tão essenciais para a sobrevivência econômica da Europa. Perdas devido à vulnerabilidade do suprimento marítimo não apenas degradariam a produção militar, mas também trariam dificuldades econômicas cada vez maiores para os cidadãos da OTAN, pois o aumento dos preços e a escassez de energia que acompanham uma eclosão da guerra aumentam rapidamente a pressão política para se chegar a um acordo. Em terceiro lugar, os aeroportos, portos marítimos, bases de treinamento e logística da OTAN ficariam expostos a ataques de mísseis balísticos convencionais, contra os quais os países da aliança possuem defesas extremamente limitadas. De fato, no caso do míssil Oreshnik, nem há defesa. Um míssil Oreshnik chegando a Mach 10 devastaria uma fábrica de armas da OTAN ou uma base naval do Exército ou da Força Aérea. Assim como na Ucrânia, a campanha balística da Rússia também teria como alvo a infraestrutura de transporte, logística e energia da aliança. O ex-oficial britânico afirmou que em 2003, quando trabalhava para a equipe de planejamento de políticas do Ministério da Defesa britânico, sua análise de ameaças pós 11 de setembro sugeriu que um ataque bem-sucedido contra um sequer terminal de gás natural liquefeito, como Milford Haven, no Reino Unido, ou em Roterdã, nos Países Baixos, ou em Barcelona, na Espanha, teria consequências subnucleares. As ondas de choque econômicas subsequentes se propagariam rapidamente pelo continente europeu, agora cada vez mais dependente do gás natural liquefeito. Em quarto lugar, ao contrário da Rússia, as forças das nações da OTAN são heterogêneas. A própria experiência de Jeremy, ao liderar o treinamento offshore de todos os navios de guerra europeus no Flag Officer Sea Training em Plymouth, e mais tarde, ao trabalhar com as forças da OTAN no Afeganistão, foi que todas as forças da OTAN eram excepcionalmente entusiasmadas, mas tinham níveis muito diferentes de avanço tecnológico e eficácia treinada. Talvez o mais importante na atualidade, além de um punhado de instrutores da OTAN destacados na Ucrânia, as forças da aliança são treinadas de acordo com uma doutrina de manobra anterior aos drones e não têm nenhuma experiência no mundo real de combates de guerra modernos entre pares. O exército russo, por sua vez, tem quase 3 anos de experiência e é indiscutivelmente o mais resistente a batalhas do mundo. Um exemplo disso é que nunca um país da OTAN lutou em um conflito com o uso intenso de drones kamikaze a baixo custo por seu inimigo. Em quinto lugar, o sistema de tomada de decisões da OTAN é extremamente complicado, prejudicado pela necessidade de comunicação constante entre o Quartel-General Supremo das Forças Aliadas na Europa e as capitais nacionais, uma complexidade que se agrava cada vez que outro país entra na aliança. Pior ainda, a OTAN tem sérios problemas em fazer estratégia. Pouco depois de chegar ao Afeganistão em 2007, o ex-comodoro ficou chocado ao descobrir que a OTAN não tinha uma estratégia de campanha. Em 2022, apesar dos inúmeros avisos russos de que a expansão da OTAN constituía uma linha vermelha, a OTAN estava totalmente despreparada estrategicamente para a possibilidade óbvia de um conflito armado, como evidenciado, novamente, pela sua incapacidade de igualar a produção de projéteis de 155 milímetros da Rússia. Mesmo agora, em 2025, a estratégia da OTAN para a Ucrânia é opaca, talvez melhor resumida como esperar e rezar para que tudo dê certo. Em resumo, a OTAN está se posicionando como defensora da Europa,
mas não tem capacidade industrial para sustentar combates entre pares. É totalmente dependente das forças dos Estados Unidos para ter a menor chance de sucesso. Não consegue defender satisfatoriamente suas linhas de comunicação marítimas contra submarinos russos ou sua infraestrutura industrial e de treinamento contra bombardeios balísticos estratégicos. É composta por uma mistura diversificada de forças convencionais, pouco experientes e não tem capacidade de pensar e agir estrategicamente. Não se pode presumir uma vitória fácil da OTAN e o oposto parece ser muito mais provável. Mas o que fazer? Convencionalmente, pode-se agora pensar em como corrigir as fraquezas reveladas. Auditorias estratégicas para confirmar as lacunas de capacidade. Análises de capacidade para descobrir como preencher as lacunas. Conferências para decidir quem faz o quê e onde os custos devem incidir. Enquanto isso, o tempo todo, vive na esperança de que a OTAN possa eventualmente prevalecer na Ucrânia, apesar de todas as evidências em contrário. Mas sem um acordo unânime das nações da OTAN para aumentar o investimento militar em grande escala, é praticamente impossível pensar em soluções sérias. Ou então, os líderes da OTAN poderiam voltar a considerar, finalmente, a opinião de muitos realistas ocidentais de que a expansão da OTAN foi o ponto de partida para o conflito na Europa e que a melhor aposta na paz é considerar o posicionamento de países que não fazem parte da aliança. Os russos avisaram, repetidas vezes, que essa expansão constituía uma linha vermelha. O mesmo fizeram alguns dos maiores pensadores estratégicos ocidentais, começando por George Kennan, em 1996, Henry Kissinger, Jack Matlock e, mais recentemente, John Mearsheimer, em suas previsões de 2014. Todos foram ignorados. A verdade é que a OTAN existe agora para enfrentar as ameaças criadas pela sua própria existência contínua. Portanto, talvez este seja o momento de ter uma conversa honesta sobre o futuro da OTAN e de fazer duas perguntas. Como se pode retornar a paz sustentável na Europa que todos os lados do conflito buscam? A OTAN é o principal obstáculo para essa paz sustentável? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal!